Este é o CertiFórum 2022 e antes de convidar os participantes do próximo painel, informo que as perguntas feitas através do chat da plataforma serão registradas pela assessoria de comunicação do ITI e posteriormente respondidas por meio de texto no site do Instituto. E para compor a mesa de apresentação do aplicativo de controle de combustível Inmetro, convido o diretor de Metrologia Legal do Inmetro, Pericéries José Vieira Viana, o chefe da divisão de Metrologia do Inmetro, Rodolfo Saboia Souza, o consultor do Instituto Combustível Legal, Luiz Fernando da Rocha Cerqueira, e o diretor-presidente do ITI, Carlos Fortner. Para moderar a mesa, passo a palavra ao senhor Carlos Fortner. Obrigado, Juliana. Viana, muito prazer estar aqui contigo novamente. Rodolfo, nos acompanha remotamente aí. Em nome dos dois, manda um abraço aí para o presidente Gerson, sempre nosso parceiro aqui no ITI, e a gente parceiro do Inmetro, né? E Cerqueira, muito prazer estar aqui contigo. Acho que nós temos um painel bastante interessante aqui. No painel anterior falamos da identidade nacional, que eu até comentei, né, que era uma verdadeira transposição do Rio São Francisco, aí, algo parado há muito tempo, né? E no caso das bombas, né, dos objetos meteorológicos, começando pelas bombas, é outra transposição do São Francisco, né? É outra obra aí que estava parada há anos, não se resolvia. Tivemos aí esses último ano praticamente, né, um pouco mais até, batalhando com isso, credenciamos o Inmetro com uma C de primeiro nível, já temos agora avanços nisso e logo mais a bomba. Nossa expectativa era ano passado ainda ter a bomba, acabou não acontecendo, mas estamos bastante próximos, né? Então, é mais uma vitória para o cidadão que deixa de ser fraudado, né, na hora de abastecer o combustível no seu veículo, e um grande avanço para a sociedade como um todo. Viana, eu vou passar a palavra para você. Você tem uma apresentação, não é isso? Isso. Viana, está contigo. Tá ok. Inicialmente, boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Fortner. Boa tarde, Rodolfo, meu querido colega. Boa tarde, Cerqueira. E a todos os nossos espectadores. Gostaria de, inicialmente, em nome do presidente do Inmetro, o professor Marcos Heleno, agradecer o convite que nos foi feito para aqui estar, neste importante evento que é o CertiFórum. Muito obrigado. E, em seguida, eu gostaria de fazer uma breve apresentação a respeito do aplicativo de bombas de combustível que vai auxiliar a nossa ação de supervisão metrológica. Como já foi dito, eu sou o Pericéries Viana, diretor de Metrologia Legal do Inmetro, sou responsável pela Metrologia Legal brasileira. O nosso app do consumidor, eu vou fazer aqui uma breve explanação, introdução, e o Rodolfo, o doutor Rodolfo, ele explorará mais tecnicamente esse aplicativo, vai mostrar mais para os senhores. Então, nessa minha introdução, eu vou falar o que é, do que se trata. Se trata de um aplicativo de comunicação entre o usuário e a bomba de combustível, né, com extensão para o canal de tratamento de denúncias, da área de supervisão metrológica do Inmetro, mais especificamente da Diretoria de Metrologia Legal. É isso que se trata o app do consumidor. O objetivo é prover uma supervisão metrológica mais eficiente, com a cara do século XXI, mediante maior inserção do consumidor no levantamento das irregularidades metrológicas, em conformidade com o planejamento estratégico do Inmetro, ora em vigor. A funcionalidade que se deseja desse app é receber a informação digitalmente assinada pelo pulser da bomba de combustível do abastecimento realizado e mostrar essa informação para o consumidor brasileiro. O pulser, para quem não sabe, o pulser é um transdutor que faz a conversão da energia cinética, do fluido que passa, por um trem de pulsos, um sinal eletromagnético, que vai gerar
a quantidade de volume que está sendo abastecida no veículo. Essa é a funcionalidade, o contexto desse aplicativo. Esse aplicativo, então, faz parte da estratégia promovida pelo Inmetro, no sentido de combater irregularidades metrológicas relacionadas com a alteração fraudulenta da informação gerada pelo pulser da bomba. Essa é uma atividade de fraude que é bastante usada, sobretudo na região sudeste brasileira. Outros tipos de fraude também existem, mas especificamente ela gera um prejuízo muito considerável para a sociedade brasileira. E é a respeito desse tipo de fraude que a gente pretende combater com esse aplicativo de medida inteligente que vamos disponibilizar para o público, para o consumidor brasileiro. A distribuição, então, é pública, é gratuita. O desenvolvimento dela foi feito pela equipe da nossa querida Universidade Federal de Santa Catarina, liderada pelo professor Jean Martina, e foi um casamento muito feliz esse, que foi feito entre o Inmetro e a Universidade Federal de Santa Catarina, através daqui do ITI, e de forma que o Inmetro está muito satisfeito com os resultados alcançados até agora no que tange ao aplicativo. O tempo de desenvolvimento foi de 1 ano, através do nosso acordo de cooperação. O estágio atual, recentemente, o Inmetro já recebeu a versão final e algumas poucas alterações no código estão sendo solicitadas para o FSC e estão sendo tratadas. A liberação para uso. Nossa expectativa é de que em 6 meses nós teremos a efetiva disponibilização para uso do consumidor brasileiro e que nesse tempo a gente já tenha as novas bombas de combustível sendo ofertadas no mercado brasileiro. Bom, essa é a parte visível, então, para concluir essa introdução. Essa é a parte visível de um grande esforço nosso, da metrologia legal, no combate a esse tipo de fraude que eu mencionei, né? A metrologia legal ela conta com o serviço de controle metrológico em bombas de combustível. Além de bombas de combustível, também tem uma série de 52 outros instrumentos de medição que também sofrem um controle metrológico pelo Estado brasileiro, através do Inmetro, através da Diretoria de Metrologia Legal. E, particularmente, este é um importante item do nosso arcabouço, no qual a gente tem que se debruçar para oferecer os serviços adequados e ter uma atitude eficaz e eficiente no combate ao tipo de fraude que se apresenta nesse instrumento de medição em específico. O nosso doutor Rodolfo ele fará em seguida, mas tecerá mais comentários técnicos a respeito desse aplicativo para os senhores. Muito obrigado, professor. Doutor Forsten. Obrigado, Viana. Rodolfo, vou passar a palavra para você, completar agora a parte técnica, né? A parte técnica, ver as telas, se alegrar com o ato que está quase pronto para ir para o mercado. Pode projetar, vocês vão projetar daí, né? Então, a gente chamou o ato do consumidor. Meu nome é Rodolfo Saboia, trabalho em metrologia de tecnologia de informação e comunicações. É um Inmetro 4.0, pelo menos uma primeira tentativa, uma experiência, primeira tentativa é forte, mas uma experiência de um Inmetro 4.0, uma fiscalização 4.0, dentro desse conceito da nova economia digital. Pode passar o slide. A gente escolheu para trabalhar a bomba de combustível, era um dos principais problemas do Inmetro em termos de volume de reclamações, em termos de volume de
fraudes, de situações incorretas de medição. Então, a gente escolheu e o custo da bomba era alto para colocar o suficiente para o projeto ser colocado sem impactar no custo final da bomba. Então, se a gente resolve a bomba, a gente resolve quase todos os problemas. Né? Então, pode passar. O Inmetro e TI foram muito corajosos. Né? A ideia é a bomba hoje, ela tem uma parte mecânica, uma parte eletrônica, tá? E a parte eletrônica é grande, é difícil de fazer uma fiscalização em campo, tá? Envolve software, hardware que pode ser trocado, porque a bomba quebrou, tem que fazer manutenção, pode ser colocado um hardware absolutamente igual, mas com um chip escondido. Então, é muito difícil detectar qualquer adulteração no produto, pelo menos em campo. Algumas vezes já dá um esforço grande dentro de laboratório. Então, qual era a ideia? Você pegar essa coisa azul aí que vocês estão vendo, seria a bomba, você pegar uma pequena parcela dela, chamar legalmente relevante, e garantir a segurança dos dados lá. Tá? E aí, para garantir que não fosse modificado, você coloca uma assinatura digital no dado que sai desse componente, e aí, depois que é assinado, não vai ser mais alterado e é mostrado no display. Então, eu só preciso, então, na parte toda eletrônica da bomba, eu só preciso verificar essa unidade, que é muito próxima de onde faz a medida, que é o transdutor lacrado, e o display. O resto pode ter vários eletrônicos, pode ter várias funcionalidades, eu não preciso verificar nada. Então, isso aí é um projeto que simplifica muito a verificação do software, do hardware, de qualquer dispositivo de medição, e também facilita muito, porque fica muito difícil de colocar qualquer tipo de fraude. Pode passar o slide. Próximo. Tem uns requisitos de projeto. O módulo criptográfico, um chip, né, para assinar a medição com certificado. O ITI criou essa cadeia de certificados para o Inmetro, o OMBR, Objeto Metrológico, colocado dentro do módulo medidor, que é chamado pulso. Então, a bomba tem a bomba de combustível tem uma bomba lá que suga o combustível do tanque. Existe um medidor mecânico que vai gerando por rotação, e aí você coloca esse módulo que transforma aquela informação mecânica numa informação eletrônica, e esse módulo é lacrado, e você coloca o chip de criptográfico lá dentro, e ele assina a medição. Tá? Por ser um produto, o certificado vale 10 anos, tá? Então, dá um bom tempo de uso do produto, certo? E o Inmetro, então, verifica a eletrônica e software do pulser e do mostrador da BMC, da bomba medidora de combustíveis. E a gente tem como requisito de projeto que a gente confia no fabricante. O fabricante não tem interesse em fazer alguma adulteração no seu próprio produto. Então, a gente vai confiar na fábrica. Se a gente não confiasse na fábrica, a gente ia colocar outras camadas de proteção. Mas, nesse momento, a gente confia no fabricante. Então, o abastecimento, claro, é verificado pelo display, tá? que também verifica a assinatura digital, mas a gente quis dar um outro nível de verificação, que era pelo próprio consumidor. Então, praticamente hoje todo mundo tem um dispositivo móvel, um smartphone, um celular, então vamos utilizar esse computador de bolso que todo mundo tem para dar ao consumidor uma ferramenta a mais para se sentir seguro. Tá? Ele não é um fiscal, mas para dar um nível mais de confiança ao consumidor. A gente nem quer que ele atue como fiscal. Quando o fiscal vai no
num posto de gasolina desse, muitas vezes vai ter que ir com polícia, com segurança. Então, o objetivo dele não é fazer fiscalização, mas se sentir mais seguro. O celular se conecta com a bomba através de uma tecnologia chamada Bluetooth Low Energy, que está presente em todos os celulares nos últimos 10 anos para cá. E está se popularizando. Os tags da Apple, por exemplo, são Bluetooth Low Energy. Então, tem vários dispositivos que hoje já utilizam isso, uma tecnologia presente em tudo que é dispositivo móvel. Ele opera online, conectado via 4G, via rede celular, com todas as funcionalidades e um pouco limitado em offline, mas opera offline. E quando precisar enviar informação para o Inmetro, quando entra em online, quando você entra na área de cobertura, você pode ficar online. Sem considerar que tem posto de gasolina em São Paulo, que tem cobertura 4G, 5G, 3G, NG, mas você tem lá, perdido no Acre, num lugar sem muita cobertura. Quem dera que no Brasil fosse só o problema do Acre, a questão de cobertura, mas não. Então, vamos lá, e foi desenvolvido pelo Inmetro e pela Universidade de Santa Catarina, e vai estar disponível em 2022. A gente vai disponibilizar logo para os laboratórios que vão fazer a avaliação das bombas, mas posteriormente também, pouco antes de começar a ter bomba no mercado, a gente vai colocar isso em loja de aplicativo de iOS e Android. Pode passar o slide. Esse é o meu aqui também. O app, essa é a ideia, isso aí é a primeira versão, isso aí é o pessoal do ITI que fez, isso é só uma arte, tá? E pode passar o slide. Esse aí já é tela. Eu não tive coragem de colocar uma demonstração ao vivo aqui, para não ter problema de tela azul, mas isso aqui é a tela do aplicativo. Tem primeira vez que você entra, tem aqueles tutoriais. Depois você entrando, você está nessa tela, tá? Primeira coisa, você quer achar uma bomba, você está dirigindo, você quer achar onde tem uma bomba um novo modelo, que durante muitos anos ainda vai ter bombas do modelo antigo. Só a partir de dezembro desse ano vai ficar obrigatório todas as bombas novas serem desse novo modelo com chip. Mas as antigas continuam operando até pararem de funcionar por motivos técnicos. Primeira coisa, você vai lá ver mapa. Claro, esse mapa aí é só de demonstração. Não tem bomba no meio do Pacífico, mas você está lá perto, vai encontrar onde você vai ter um posto que vai poder se abastecer e verificar o abastecimento. Pode passar? E aí você chega no posto, o posto tem várias bombas, cada bomba tem vários bicos, né? Então você vai ter uma tela aqui de seleção, vai ter um número lá da bomba bico, vai ter uma plaquinha lá na bomba, você vai conseguir selecionar, espero que com certa facilidade, e você seleciona a bomba que está abastecendo seu automóvel, seu carro, seu caminhão. Isso também atende a diesel e a álcool. Acho que no momento não há gás, né? Mas o abastecimento de líquidos está atendendo. Tá? E você clica aqui, verificar bomba de combustível, e pode passar para o próximo slide. Passou. E aí dá os resultados, você verifica que o valor que você pagou, quantos litros, o preço por litro. Isso é bom, porque você consegue manter um registro, né? Quando se abasteceu, etc. Isso é útil. Eu faço isso anotando no papel no celular, anoto para saber o consumo de carro, etc. Sempre é bom você anotar onde você fez o abastecimento. Também é interessante você ter
com endereço, com tudo, qual posto você fez o abastecimento. É uma informação que é bom ter para o consumidor. E se você tiver mais algum interesse técnico, você ainda pode clicar em mais informações, passa o slide, e aí você vai ver alguns dados mais técnicos, e se clicar tanto nessa coluna que é resposta do verificador, nesse botão, não é um botão, mas nesse ponto, resposta do verificador, ou no certificado, vai aparecer uma tela aqui bonita com o certificado, tá? Não é propriamente fácil de entender para um usuário leigo, mas alguém mais especialista, etc., pode se interessar em analisar isso. Próxima tela. Então, você vai ter os abastecimentos realizados, tá? E se você quiser enviar para o Inmetro esses abastecimentos realizados, você tem um botão um pouco abaixo de ver mapa, nova leitura, deseja enviar dados para o Inmetro, e aí você vai confirmar, você vai querer enviar os dados da medição para o Inmetro. Próximo slide. Nesse momento, você tem que se autenticar. Tá? E a autenticação vale por algum tempo, mas você tem que se autenticar. Isso é só para evitar ataque de denial of service, de ser atacado o Inmetro, o sistema, por um excesso de informação sendo enviada para o Inmetro. Então, para bloquear isso, a gente força que a pessoa se autentique. Não vai ser guardado o nome da pessoa, a gente tem muita preocupação com privacidade, tem a Lei Geral de Proteção de Dados, então a gente não vai guardar o nome de quem fez quem está subindo os dados para o Inmetro, mas exige autenticação. E aí, depois, que enviou, marca que aquele dado foi enviado. Outra coisa que você pode fazer, além de enviar dado, é fazer uma reclamação, uma manifestação, uma reclamação, relatar um problema. A gente está chamando de manifestação, e você pode fazer isso anonimamente. Tá? Muitas vezes você pode não se sentir seguro para relatar um problema e se identificar, e aí ele já abre dentro do seu celular a tela do FaleBR. Aqui está com atenção, porque essa tela aqui foi gerada com a versão demo, a versão não é de produção, mas a versão de treinamento do FalaBR. Mas isso aí é um sistema da ouvidoria do país, né, da AGU, né, CGU, e tem lá, você pode fazer uma denúncia, uma elogio, você pode fazer uma manifestação qualquer, certo? Isso não vai ser tratada pelo Inmetro, vai ser tratada pelo FalaBR, pela CGU, e não pelo Inmetro. Mas se você quiser fazer, próxima transparência, uma manifestação se identificando, você vai ser tratado pela ouvidoria do Inmetro. Tá? E aí que, nesse momento, a gente foi muito cuidadoso, a gente tem muita preocupação, porque a pessoa já está pagando caro pelo combustível. Ele não é só um consumidor, ele é um cidadão que está lá. E muitas vezes ele já está pagando caro, e algumas vezes, em alguns postos, já está se sentindo lesado ou maltratado. Então, esse aplicativo está com a marca do Inmetro, do ITI, mas ele é aplicativo de governo. Então, eu, governo, não posso dizer para o cidadão, dane-se, isso não é meu problema. Eu tenho que tratar aquele consumidor como cidadão, como uma pessoa que merece todo o respeito. Então, alguns cuidados a gente tem. Por exemplo, a gente não filtra recebimento de manifestação. O consumidor pode reclamar do que for. O Inmetro só cuida de volume. Se abasteceu 20 litros, era 20 litros. Qualidade de combustível, ANP.
se há algum problema no posto, eu brinco que se o frentista está fumando na frente de você quer reclamar. Isso não é um problema, né? Não sei nem de quem é pertinente isso, mas não é nem da União. Pode ser do Estado, pode ser do Corpo de Bombeiros, isso é um assunto que tem que ser tratado, não é pelo Inmetro, mas a gente vai receber todas essas manifestações. Próximo slide. As que forem pertinentes, não, sobe o slide. As que forem pertinentes ao Inmetro, a gente trata, as que não forem, a gente passa. Para suportar todo esse aplicativo, tem uma coisa que a gente está chamando de back-end, né? É a parte do servidor, tá? Que vai ter um banco de dados de todos os certificados emitidos. Isso evita que haja um pulso pirata sendo no mercado, tá? Você pode fabricar um pulser igualzinho do fabricante legítimo, mas se você trocar lá, o certificado não vai ser válido, tá? Isso é o que me dá muita segurança, porque o Inmetro fiscaliza aquele componente. Nada impede de alguém fazer um componente igualzinho que o fabricante fez, substituir lá na canada da noite na bomba e o fiscal olha lá, o formato é igual, o selo é igual, muito parecido com o selo Inmetro, mas o certificado não vai ser. Então, o que dá realmente segurança nisso é o certificado. E vai ter informações que vêm do Inmetro, informações do posto, endereço, onde fica, quanto a bomba, a calibração, todas essas informações e informações de certificado. E também vai ter um banco de dados que a gente vai receber todas essas envios de abastecimentos que o consumidor fez. Vou explicar um pouco mais ali, próxima transparência é isso. Então, vai ter esse back-end que vai suportar os aplicativos, tanto do aplicativo que o consumidor vai usar. Tá? Então, em relação às informações e reclamações enviadas ao Inmetro, aquilo que já falei, a gente está muito preocupado com privacidade, não vai guardar de nenhuma forma os dados do consumidor. Tá? Quando o consumidor envia um abastecimento para o Inmetro, o que a gente vai fazer com esse dado? Inicialmente, nada. Não vai impactar o abastecimento que ele está fazendo lá naquele momento. Mas, no futuro, a gente vai querer pegar esses dados, analisar esses dados e, com essas informações, tentar buscar postos que não estejam muito corretos, que tenham algum problema com essa informação. Utilizar esse Big Data, alguma forma de análise desses dados, para trabalhar nisso e comparar com dados fiscais, dados de compra de combustível. Fazendo essa triangulação de dados, a gente conseguir identificar os postos que são problema. Porque não adianta, a gente perde tempo, porque a gente tem que fazer fiscalização em todos os postos do país. A gente perde tempo em fiscalização de postos que são honestos. A gente também perde tempo fiscalizando posto que não tinha que ir um fiscal do Inmetro, mas tinha que ir um policial lá para fechar, porque são grosseiramente problemáticos, mas a gente tem que ser muito incisivo com aquele que está no meio termo, que se tiver alguém olhando com muito cuidado, ele vai pensar 2 vezes antes de buscar uma fraude. Tá? Então, a gente quer fazer isso, a gente vai fazer isso a partir do ano que vem. As manifestações anônimas de reclamação, também isso vai servir para balizar as fiscalizações do Inmetro. Elas não terão registro no Inmetro, tá? E as manifestações identificadas serão direcionadas pela ouvidoria do Inmetro para tratamento e resposta ao cidadão. Então, a ouvidoria, olha, vou encaminhar, se é uma coisa que compete ao Inmetro, vou encaminhar para o setor responsável. E ela vai dar, por isso que ela precisa identificar, ela vai dar uma resposta ao e-mail do cidadão, ele vai receber uma resposta.
Se não for pertinente ao Inmetro, se for uma coisa que seja da ANP ou uma competência de um órgão estadual, a gente vai encaminhar para esse órgão e vai formar o cidadão. Essa reclamação foi encaminhada para esse órgão, protocolo tal, e aí cobre desse órgão a solução, porque o Inmetro não pode dar. Então, esse trabalho da ouvidoria também vai ajudar a nossa detecção de problemas postos, né? A gente tem uma certa preocupação nesse projeto com a carga de trabalho que a gente vai ter com a ouvidoria. É uma das maiores preocupações técnicas. Em termos de back-end, a gente sabe que no começo não vai gerar muito problema, vai crescer, mas a gente tem como escalonar. Mas a ouvidoria, a pessoa que está recebendo, a pessoa que está tratando, isso aí é uma coisa que a gente vai ter que fazer com muita atenção para não ser aquele órgão, você faz uma reclamação e aquela reclamação fica sem resposta. É horrível, né? Então, próximo slide. É uma experiência nova de fiscalização, de IoT, tá? A gente pretende expandir para outros casos, tá? O Inmetro, inicialmente, vai operar o back-end, ele que está integrado. O SGI, a gente já tem um sistema que opera no país inteiro para fiscalização, dos 50 e tantos itens que a metrologia, que o Viana falou da metrologia legal. A gente não vai replicar informações, as informações que são de posto, etc., já existem. Vão continuar no SGI, tá, para não ter dois bancos de dados com a mesma informação. Mas a gente, para o back-end do sistema, a gente vai puxando essas informações do SGI. SGI é Sistema de Gestão do Inmetro. Então, tem lá várias informações pertinentes a bombas de combustível. As bombas novas vão ter algumas mais informações, que vai ter o app do fiscal, tá? Que é o app do consumidor com algumas funcionalidades mais, ele testa integridade de software, faz alguns testes para verificar se tem algum problema na bomba, mas isso aí é de competência do fiscal, não do consumidor. E também puxa algumas outras informações, como o número de certificado que está instalado naquela bomba, vem pelo app do fiscal, não vem pelo SGI, porque o SGI trata da bomba, não só das bombas novas. Então, as bombas antigas não tinham certificado. Então, para manter toda a compatibilidade e organizar melhor esses bancos de dados, ficou desse jeito. Uma coisa muito importante, fundamental, esse app do consumidor é bem simples, tá? A gente não quis florear muito. Ele pode ser expandido, pode colocar outras funcionalidades depois, pode colocar muita coisa. Existe um certo interesse em colocar também algumas informações de informação ao consumidor, de informação meteorológica, também ter alguma coisa educativa ao consumidor, mas ele também pode ser integrado com outros aplicativos do Inmetro, outros aplicativos do governo, tá? E também outros aplicativos de empresas. A gente acha que seria interessante se fosse possível, integrar com os aplicativos das próprias bandeiras. Acho que quase todas as bandeiras têm um aplicativo. Aquelas bandeiras BR, Shell, Texaco, Ipiranga, Exxon. Mas normalmente tem aplicativo e pode ser integrado dentro desse conceito de... E aí, porque também as bandeiras também perdem. O maior prejudicado das fraudes no posto de combustível é o consumidor, claro. O segundo maior é a receita. E o terceiro maior são as bandeiras, porque isso é a marca delas que está no posto de combustível, né? Muitos postos têm uma marca lá, BR, Ipiranga, Shell, o que for, e essas marcas valem. Então, diante disso, a gente gostaria de
de estudar modelos de negócios diferenciados. Eu gostaria que alguém se responsabilizasse também, ajudasse a alterar o back-end, não fosse só em método de ficar responsável por tudo isso, né? Não gostaria de ser acordado meia-noite no domingo porque o app está fora do ar. Então, esse tipo de coisa ajuda se tiver apoio da iniciativa privada. E, por fim, tudo isso, tanto o certificado, quanto o app, quanto toda essa ideia pode ser aplicada em outros medidores regulados para metodologia legal. Esse projeto não é o fim, é o piloto, tá? Ou em outros dispositivos IoT que atendem requisitos aprovados pelo Inmetro, ou coisas que o Inmetro também regula fora da metodologia legal, a Inmetro também regula diversos dispositivos. Por exemplo, no caso do combustíveis também, aqueles cilindros e toda a conversão do gás é também regulado pelo Inmetro. Então, essa tecnologia também pode ser usada em outras situações do Inmetro e também fora do Inmetro para dispositivos de IoT. Então, a minha apresentação era essa. Estou muito feliz que o app já está. Pode passar o slide. O app já está pronto, tirando alguns bugs, já vai poder ser entregue aos laboratórios para fazer testes. Os laboratórios vão fazer as homologações das bombas e, antes que tenha alguma bomba vendida, a gente vai disponibilizar nas lojas de aplicativo. Não faz sentido disponibilizar muito antes se precisa da bomba para fazer funcionar. Então, para não gerar uma certa frustração, a gente só vai liberar assim que já estiver próximo de ter alguma bomba no mercado. Obrigado, Rodolfo. Acho que já comentei com vocês, né, Viana, Rodolfo, o Gerson já tinha comentado também que 2009, 2010, mais ou menos, eu estava num posto de gasolina que baixou lá em Metro, ANP, lá, cara, ia abastecer o carro, e foi aquela confusão montada. Já se vão nisso 10, 12, 15 anos, sei lá. E agora a gente está vendo esse projeto sair do papel, né, sair do planejamento. E nisso a gente já tem fabricante de bomba que já teve o módulo criptográfico homologado pelo ITI, e o ITI tem colaborado permanentemente com os fabricantes, né, através do Inmetro. Nós temos fornecido certificados de teste que já foram gerados para todos os fabricantes que estão trabalhando com as ACs para fechar esse fluxo de emissão dos certificados OMBR. A bomba vai abrir um precedente aí, né? Todos esses objetos meteorológicos, aí o próprio Inmetro vai ter uma grande facilidade de fiscalizar a partir da introdução dos certificados ICP Brasil. E lógico, cada dia mais a gente tem objetos inteligentes no nosso dia a dia, né? Bom, eu queria passar a palavra e ouvir aí pelo Instituto Combustível Legal o nosso amigo Luiz Fernando da Rocha Cerqueira, para falar um pouquinho a respeito do que isso traz de benefício para o consumidor, como é que vocês estão vendo isso pelo ICL. Boa tarde, Rodolfo Saboia, boa tarde, Péricles Viana, boa tarde, Dr. Carlos Fortner. Nós vamos fazer uma breve apresentação, né? Vamos mostrar ali os efeitos aí dos problemas que causam na sociedade, no governo, né? Em relação à arrecadação. E vemos aí com bons olhos a utilização desse app. Né? Vemos que vai ter um maior controle, né, das irregularidades voltadas para a metrologia. Bom dia a todos.
Solicito rodar o filme. Ao vivo assim mesmo, né? Acaba tendo algum impasse no botão aí. Vamos passar para a apresentação, então. Podemos passar a apresentação, depois a gente passa o filme, pode ser também. Tá? É. Durante aí a resolução da situação, eu, em nome do CEO do ICL, né, o Guilherme Teófilo, agradeço o convite, né, e essa possibilidade de fazer aqui a apresentação do Instituto Combustível Legal. Tá sem áudio, né? Sem áudio. Vou passar, como. então. Ok. Vou passar. Então, sobre o ICL e seus propósitos. Então, o ICL é um instituto privado, né, que é um fórum permanente de discussão e proposições de iniciativas visando combater o comércio irregular, promover o esclarecimento do setor e restabelecer a concorrência leal. O Instituto Combustível Legal discute e promove iniciativas tendo como pilares básicos, né, o que nós vamos passar a seguir. Então, ele promove iniciativas com os setores públicos e privados para combater o comércio irregular, contribuir para a promoção de um ambiente de concorrência leal que se traduz em benefícios para toda a sociedade. Então, o primeiro pilar é a prevenção. Então, nós temos aqui na área de sonegação, né, a inclusão da figura do devedor quanto mais na legislação brasileira e a aprovação da simplificação tributária são pautas fundamentais para mitigar práticas de sonegação e inadimplência que prejudicam o país. O que é o sonegador quanto mais? É aquela empresa que abre já visando não recolher os impostos. Na área, no pilar fiscalização. Então, é o que nós estamos fazendo hoje aqui, parceria no compartilhamento de informação, tipificação das irregularidades e aprimoramento das leis para punir adequadamente práticas anticoncorrenciais, resultando em maior eficiência dos esforços de fiscalização. E a conscientização, conhecimento e transparência sobre a procedência, comercialização e combate a práticas ilegais no setor de combustíveis que geram segurança e controle sobre os impactos sociais, econômicos e ambientais. É bom para todo mundo e você chega onde quer. As bandeiras defendidas pelo ICL: assertividade na fiscalização, legislações mais severas para combater fraudes, simplificação tributária e caracterização do devedor quanto mais. Nós temos aqui os nossos apoiadores, iniciando aqui com os associados fundadores. A Raizen, que é a controladora da Shell, a Ipiranga, a Vibra, que é a distribuidora, a BR Distribuidora,
passou a se chamar Vibra, a Braskem e a Petrobras é o nosso mais novo associado. Os nossos apoiadores, que trocamos informações, que recebemos, passamos adiante, nós temos a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Conselho Nacional do Ministério Público, a Casa da Moeda passou a ser parceiro agora, com uma legislação que foi apresentada a respeito de rastreabilidade de combustíveis, então está sendo testado, apresentado pela Casa da Moeda, um meio de realizar esta rastreabilidade, o Inmetro, parceiro de longo tempo, a Anfávia, a Apicom, Firjan, Fiesp, Disque Denúncia, o Ético e o Conselho Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos dar uma passagem da overview do mercado de combustíveis. Então, o setor de combustíveis é o primeiro item de arrecadação na maioria dos estados brasileiros. É o 8º mercado mundial de combustíveis. Nós temos uma previsão de arrecadação de impostos para 2022 no valor estimado de 194 bilhões em tributos. É um investimento intensivo com retorno de longo prazo. Então, nós podemos verificar um pouco mais abaixo que dividiu aqui a arrecadação, a estimativa, 56 bilhões de impostos federais e ICMS na casa dos 138 bilhões. As fragilidades. É um setor vulnerável, produto fungível, né? Então, quando utilizado, ele não tem mais rastreabilidade. Relação de tributos versus margem bruta. Então, a margem bruta recebida pelas revendas é uma vez proporcional a 3 vezes de impostos recolhidos. É uma tributação complexa, nós estamos verificando isso aí, a aprovação de legislação que está unificando aí o valor do ICMS e diferenciação entre produtos similares e afins. Nós temos muitos produtos que são similares aos combustíveis, que podem facilmente ser deturpados, né, ser adulterado e passar a ser vendido como combustíveis. E isso aí impacta diretamente na tributação, porque, eu vou exemplificar aqui, a nafta para outros fins, a tributação é mínima, comparada à tributação focada nos combustíveis. Sonegação e inadimplência. Nós estimamos, né, dados da Fundação Getúlio Vargas, que são 14 bilhões anos de sonegação. Então, é a estimativa calculada em cima de valores que foram levantados pela Fundação Getúlio Vargas. E nós temos um dado aqui de 70 bilhões inscritos na dívida ativa dos estados. Então, esses valores são referentes aos devedores contumazes, que abriram distribuidoras, vendem, declaram que venderam, mas não recolhem os tributos. Então, o dia que forem obrigados a saldar essa dívida, eles fecham as portas. Nunca a União, os estados vão ter o retorno desses valores sonegados. Principais fragilidades. Então, nós temos a importação. Aí, 17% de combustíveis são importados. 83% a Petrobras produz em solo nacional. Nós temos 160 distribuidoras. Nós temos o transporte. As distribuidoras, quando entregam o produto, é uma situação mais controlada, mas temos o produto que é comprado e é entregue pelos próprios postos de combustíveis. 50%. Revenda, que são os postos de combustíveis. Nós temos 42 mil postos em solo nacional. Então, nós temos aqui as fragilidades na sonegação, que eu já comentei, adulteração, né, percentual de anidro, metanol e solventes,
então, que são proibidos, metanol é cancerígeno, inclusive, vendas sem nota fiscal ou meia nota, ou notas fiscais canceladas, então é entregue o produto e logo depois aquela distribuidora, né, cancela a nota. Vendas interestaduais fictícias. Então, agora nós tivemos um problema, né, que saiu o combustível de um estado, né, de um estado, para ser entregue em outro, pois o ICMS era mais em conta. Porém, ele fica no meio do caminho, num estado onde o ICMS é alto. Desvio de finalidades nas importações e exportações. Inadimplência, que já foi comentada, né, empresas de fachada, devedores contumazes, e fraudes operacionais. Então, eu havia comentado anteriormente que é cerca de 14 bilhões anuais de fraude de sonegação. Na área das fraudes operacionais, nós temos uma estimativa de 16 bilhões em valor fraudado, né? Então, adulteração do combustível, isso impacta o consumidor, roubo de cargas e dutos, formuladoras, tipo batedeiras clandestinas, bomba fraudada, que é o que nós estamos tratando hoje aqui, junto ao ITI e ao Inmetro, burlar a marca. Então, existem postos sem bandeira que colocam a marca de um posto bandeirado que tem mais... a população se identifica com o posto bandeirado, né? Burlar e postos piratas. Então, postos que não têm autorização de funcionar. Avaliação do mercado de gasolina. Então, tipo de atipicidade, sonegação fiscal, inadimplência de produtores, devedor contumaz, roubos de dutos e cargas. Então, nós temos aqui a derivação clandestina nos dutos e as fraudes de qualidade, que é em percentual de adulteração de metanol e solventes, e as fraudes de quantidade, que são as bombas fraudadas. Aqui, nós passamos aqui, na concorrência desleal, né, consequências do fluxo predatório. Quando o fraudador domina o mercado, então o consumidor visa, logicamente, o valor do combustível a ser adquirido. Porém, ele tem que levar em conta, né, a qualidade do combustível. Muitas vezes ele vai perder, né, valores na manutenção do seu veículo. Então, o fraudador, quando domina o mercado, leva a concorrência desleal. Então, nós verificamos isso com um valor exorbitantemente menor. Lavagem de dinheiro, nós podemos verificar aí pela mídia, né, algumas setores mafiosos dentro do Estado brasileiro que realizam lavagem de dinheiro dentro de postos de gasolina, fomenta a corrupção e elimina os concorrentes. Embaixo nós temos exemplos de grandes distribuidoras que saíram do Brasil. Então, temos a Texaco, a Esso, a Atlantic, que saíram, deixaram aqui o Brasil. Consequência, perdem o erário e a sociedade, então é um valor aí que pode ser empregado na saúde, alimentação, né, dos mais carentes, mercado e serviços se deterioram, fomenta o crime organizado, afugenta os investidores, como nós passamos aqui na apresentação anterior, né? E prejuízos ao consumidor, induzido ao erro, roubada na quantidade que abastece e o produto adulterado. Consumidor e empresários, os grandes prejudicados. Aqui eu fiz uma breve passagem do que nós verificamos aqui com o app que foi apresentado. Nós viemos aqui também conhecer o app. Passa a próxima, por favor.
agradeço novamente a possibilidade da apresentação do Instituto Combustível Legal ao público em geral. Cerqueira, obrigado. O combustível hoje é um tema polêmico, né? A gente aqui não vai entrar, logicamente, que na questão desse monte de tributo que a gente paga, né? Mas um desses pontos que a gente vai poder atacar é justamente o da bomba, né? Para eliminar a fraude volumétrica. Né? Muito bem. Viana, Rodolfo, algum comentário que vocês ainda queiram acrescentar? Agradecer a parceria desses diversos órgãos nessa travessia do Rio São Francisco. Foram anos nos antecederam, né, com esse problema, com essa questão, que está sendo finalmente chegada a bom termo. Então, estamos fazendo a travessia do Rio São Francisco, sim, e de forma adequada para atender os anseios da nossa sociedade brasileira, a qual somos servidores. Muito obrigado pela parceria de todos, sobretudo do ITI. Em nome do ITI é recíproco. A gente agradece a parceria do Inmetro, em seu nome, Viana, em nome do Rodolfo, mandando aí os agradecimentos ao presidente Gerson, que sempre se posicionou aí ombro a ombro na batalha, né? Eu participei desse pequeno final dessa batalha aí, e só a gente que esteve, de fato, do outro lado do balcão, aí nos bastidores, a gente consegue entender a dificuldade que foi chegar ao estágio de maturidade que a gente está hoje. Quer dizer, muito próximo agora da concretização de se ter a bomba com o certificado digital fazendo o controle do volume. Obrigado a todos. Eu vou passar a palavra para a Juliana. O vídeo. Você está com o vídeo aí no gatilho? Quiser passar o vídeo, podemos passar o vídeo ainda. Se não conseguir passar o vídeo, aí eu vou pedir para vocês disponibilizarem, depois a gente coloca junto com o YouTube, né? Quem se interessar aí pelo tema vai poder assistir. Mas se tiver condição de passar, a gente aproveita já. O Instituto Combustível Legal é referência no combate do comércio irregular, reconhecido pelo dinamismo nas iniciativas para garantir a concorrência leal do setor de combustíveis. Por meio de parcerias com setores públicos e privados, contribui para a promoção de um ambiente ético e leal, onde o grande beneficiário é o consumidor. O Instituto desenvolve ações concretas de apoio ao combate às práticas ilícitas operacionais como adulteração, bomba fraudada, postos piratas, descaminho e roubo de cargas e dutos. Além disso, promove o desenvolvimento de ações preventivas, como a simplificação tributária e o combate à sonegação e à inadimplência de tributos dos devedores contumazes, que superam 14 bilhões de reais ao ano e que poderiam ser investidos na melhoria da saúde, educação e segurança pública. Não podemos deixar a ilegalidade retirar o futuro do Brasil. Seguiremos trabalhando na conscientização e na construção de um mercado saudável, competitivo e com qualidade. Combustível Legal. Segurança para o Brasil seguir em frente. Agradecemos a participação de todos os integrantes deste painel.